boa tarde. A gente está aqui nesse painel que é sobre concessionária de saneamento e impacto na construção. Queria primeiro abrir pedindo desculpa aos nossos palestrantes pelo atraso que teve aqui, de quase 1 hora. Agradecer pelo prestígio de vocês terem vindo e pelo prestígio de vocês terem ficado aí mais um pouco para bater esse importante papo com a gente. Então, eu sou Vinícius Benevides, sou conselheiro da CEBIC, responsável pela trilha empresarial do saneamento na CEBIC, no projeto de vice-presidências temáticas. O Dr. Anselmo é o presidente da concessionária Águas do Rio, do Grupo Egea, atende 10 milhões de habitantes só no Rio de Janeiro. O grupo está de mais de 507 cidades. E o Caio Portugal é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Loteamento. Então, a nossa ideia aqui é eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez dentro da CEBIC, com números novos, mostrando quais são as dores do setor de saneamento em relação nessa interação com os empreendimentos imobiliários. E depois o Caio vai falar da parte de loteamento e o Anselmo vai trazer aqui alguns cases bacanas sobre o que a Águas do Rio, o que o Grupo Egea está implementando de novidade e o que está melhorando nessa interação com as construtoras e viabilidade e etc. Então, agradecer a todos que estão aqui, pedir desculpa também para quem está estendendo o horário, que era previsto terminar mais cedo, e agradecer a presença aí dos amigos. Então, vamos lá. Primeiro, sempre gosto de abrir falando um pouquinho de objetivo do desenvolvimento sustentável, né? E esse bate-papo que a gente vai ter, ele conversa com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente o ODS número 6, que é a água potável e saneamento. Mas também infraestrutura, cidades inteligentes, tudo isso aqui é abordado pela temática do saneamento. E, em relação às construções, essa aqui é a Lagoa de Jacarepaguá, que não está na área de concessão do Anselmo, da Águas do Rio, mas é também um retrato daquilo que tem o potencial do saneamento de estar contribuindo para a cidade e como um vetor do desenvolvimento imobiliário. Quer dizer, ninguém quer morar num lugar onde não tem tratamento de esgoto, onde não tem uma balneabilidade da Bahia, e isso, além de afastar as pessoas, também pode virar um ponto de atração, né, de clientes para morar perto de um visual bacana, e ainda mais se a gente tiver uma balneabilidade aí da lagoa. Então, assim, isso daí a gente já sabe que tem essa interação, onde não tem saneamento, não tem infraestrutura, a gente não tem atratividade do mercado imobiliário, porque o consumidor final, nosso cliente, não vai ter vontade de ir para ali assentar sua residência. Já ao contrário, a gente sabe da atratividade, mas o nosso foco aqui é mostrar o impacto dessa interação entre o público e o privado, e agora o privado-privado. Então, nessa pesquisa que a gente entrevistou o conselho da CEBIC para poder extrair quais são as principais dores do setor. Eu vou falar em pé, que eu fico um pouquinho agoniado. As principais dores do setor. E é representativo, porque a CEBIC está no Brasil inteiro, então a gente entrevistou todas as regiões do país, e a gente tem uma amostra representativa dos problemas e dos principais pontos de endereçamento que a gente precisa tratar, que o presidente Renato me deu essa incumbência de a gente tratar essa questão do saneamento e da interação com as concessionárias. Então, primeiro é o seguinte: qual a natureza da sua concessionária? Foi a primeira pergunta que a gente fez. Qual a natureza da concessionária de saneamento? Então, 70% ainda público, de quem respondeu a pesquisa, e 30% privado, o que bate com os números que o Anselmo me falou ainda há pouco, de que no Brasil é mais ou menos 76% ainda nas mãos do poder público. Então, a gente tem uma trilha bacana, e a gente tem, para poder capturar ainda a eficiência privada, muito nesse quesito, além das boas práticas de ser espraiado também para o poder público.
Então, qual a primeira pergunta que a gente fez? Na sua opinião, qual o maior ponto de atenção nas reclamações das nas interações com as concessionárias de saneamento? Então, o primeiro ponto de atenção para a gente tratar, que bateu o maior número de respostas, foi tempo de emissão de documentos de viabilidade. Então, Cláudio, é aquilo que a gente estava conversando antes, DPA e DPA no Rio, aí a gente colocou documento de viabilidade, porque ao longo do Brasil eu fui conversando com algumas pessoas, tem uns números diferentes ao longo do Brasil, então a gente vai ter que, é outra coisa que a gente tem que uniformizar, né, para poder até tratar melhor o assunto. Então, o prazo, segundo ponto, maior dor mostrada pelo setor Brasil inteiro, é o valor das contrapartidas e o impacto das contrapartidas que são solicitados pelas construtoras, pelas concessionárias para as construtoras, para poder realizar a viabilidade dos empreendimentos. Então, isso daí, né, o Marinho, isso aí é uma dor que a gente sente, às vezes, ainda no Rio, mas isso daí no Brasil inteiro foi colocado, principalmente, Caio, para Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, quem atua nesse segmento, isso daí é um fator de inviabilização dos empreendimentos. Depois vem o prazo de validade das DPAs e DPEs. A gente sabe que o ciclo imobiliário é um ciclo longo, então o prazo das DPAs e DPEs encurtado acaba impactando, porque você tira uma licença, uma possibilidade de abastecimento, e aí, ao longo de toda a estruturação desse processo, ela já não vale mais. E aí, dependendo da concessionária, ela revisa aqueles termos da análise. E depois vem tempo de reservação, a exigência de especificidade de tratamento quando não tem tronco coletor, e tempo de reservação, prazo para as interligações e, o último lá, uma cobrança de tarifas maiores no período da construção. Então, as perguntas que a gente fez, em relação ao tempo de emissão de documento de viabilidade de abastecimento, qual é o prazo médio para a sua concessionária, da concessionária da sua região? Então, ali, a média ficou entre 30 e 60 dias, mas tem 20%, que é de 60 a 90 dias, e mais de 90 dias, ainda tem 20% também da pesquisa que mostra que as concessionárias estão atendendo com mais de 90 dias os pedidos de viabilidade. Isso daí, a gente fez a seguinte pergunta. A próxima pergunta foi o seguinte, Marcelo: o que você acha que é razoável e gostaria de que fosse um prazo adequado para as concessionárias responderem? E você vê que ali, até 30 dias, a gente fica com mais de 60% dos pesquisados atendidos. E, em relação ao prazo de validade dos documentos de licenciamento da região, a gente tem ali, entre 6 e 12 meses, 25% aproximadamente, e entre 12 e 24 meses, 60% dos pesquisados falaram que o prazo de validade é entre 12 e 24. E quando a gente faz a pergunta, qual o prazo que você acha adequado, isso muda para mais de 24 meses, para 80% dos pesquisados, exatamente por essa questão do ciclo longo do mercado imobiliário, Gustavo. Tempo de reservação mínimo. Qual o tempo de reservação mínimo exigido na média pelas suas concessionárias? Aí a média ficou em 2 dias, tem gente pedindo bastante, 25% pedindo 3 dias, 10% pedindo mais do que 3 dias, e um dia ali está também com 30%. E aí, qual o tempo de reservação mínimo que os pesquisados acham adequado? Um dia, a maioria esmagadora, né, e é o que a GNBR determina aí que a gente produza para as instalações. O prazo de interligação também, a média ficou entre 3 a 6 semanas, mas tem prazo de interligação que está acontecendo com mais de 18 semanas. Quase 30% dos entrevistados responderam que está demorando mais de 18 semanas para poder ter uma interligação de água e esgoto. E o prazo razoável, com até 6 semanas, atende quase 100% dos entrevistados. Então, a ideia foi dar uma pincelada, pautar um pouquinho o debate, o Caio vai aprofundar um pouco, e o Anselmo depois vai falar das boas práticas que a Águas do Rio e o Grupo Aegea está fazendo lá no Rio de Janeiro. Caio, obrigado. Bom, Vinícius. Bom, boa tarde a todos. Que bom que vocês conseguiram aguentar e ficar aqui, né? Porque esse assunto aqui é um assunto fundamental,
o Vinícius bem colocou na questão das ODS, mas principalmente para quem mexe com habitação, né, e infraestrutura, é inconcebível, né, o Brasil ainda ter esse cenário de saneamento que a gente tem, né. Vou procurar complementar o que o Vinícius trouxe aqui. Nossa experiência enquanto loteador, né, e presidente do AELO. A AELO é a entidade nacional, como é a CIBIC. A gente congrega mais ou menos 1.100 empresas na área específica de loteamentos, em mais de 22 estados da União. E, desde muito, né, a gente vem acompanhando todo esse processo, desde a Constituição de 88 e todas as alterações que existiram, quando o legislativo entendeu que, para fazer frente à universalização de uma série de serviços públicos, ele dependia da iniciativa privada. E qual não foi o último que ele regulou da melhor forma, que ele fez agora, a partir de 2020, nas suas revisões, que foi o marco regulatório do saneamento, que possibilitou trazer players como a Engea para essa atividade com muito mais segurança. E, no meio do caminho, quem que está nessa história? Estão os loteadores, estão os empreendedores imobiliários, que, por vezes, têm que fazer o investimento no saneamento básico. E, para isso, é importante a gente entender que é um contrato social que, em última instância, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Por que a gente precisa entender isso? O recorte que o Vinícius trouxe aqui é muito interessante ver das relações, especialmente ele colocou das consultoras, mais do Minha Casa Minha Vida, mas se a gente for fazer o recorte pela loteamento, isso piora um pouco nessa relação. Piora por quê? Porque falta clareza, depois o Anselmo vai falar muito mais sobre isso, clareza nos planos de universalização. Quando o legislativo entendeu reformar o marco, o que ele trouxe como regra geral? A necessidade de a gente universalizar 100% da água tratada até 2033 e 95% do esgoto. Isso é uma regra geral. Só que quem que é o poder concedente? É o município. Então, o município tem que convergir as suas regras como sendo um poder concedente, seja para uma concessionária privada, seja para uma empresa pública, seja para uma autarquia dele, para convergir nesses investimentos. Quando vem um empreendedor imobiliário e pretende fazer um empreendimento naquela cidade, o que ele se depara? O mesmo problema que se depara a concessionária. A falta de uma regra clara, primeiro, do seu plano diretor casado com o seu plano de universalização de saneamento. Quando esses dois instrumentos, são instrumentos de política pública, não conversam, quem que sofre? Sofre o empreendedor, mas sofre mais a sociedade. E aí começam as deformidades e as não conformidades. A primeira delas, quando o plano de universalização não está conversando com o plano diretor, as áreas onde a cidade imagina que elas possam ser mais adensadas, ou mesmo elas possam ser infraestruturadas no sentido de construção de terra urbanizada, o que acontece com isso? Quem resolve empreender acaba tendo que arcar com todo esse investimento. E quando alguém vai empreender e arca com todo esse investimento, o que acontece? As regras também não são claras. E não são claras em que sentidos? Tanto nas diretrizes para efeito de atendimento, tanto na característica daquela infraestrutura que tem que ser dotada naquela região, e principalmente na regulação entre o que o investimento privado vai fazer, o que o poder público vai receber, o poder concedente vai receber em doação, e como vai ser a aplicação dessas tarifas. Então, vamos dizer, essas três variáveis, elas têm que ser melhor orquestradas. Quem que deveria fazer a orquestração dessas três variáveis? As agências reguladoras. Só para vocês terem ideia, se no caso da distribuição de energia elétrica a gente tem a ANEEL, no caso da parte de regulação do saneamento básico, são 86 agências reguladoras. A CEBIC tentou trabalhar, o Carlos Eduardo, que preside, né, é vice-presidente da área de infra, a gente fez uma dobradinha e tentamos conversar com a Agência Nacional de Águas para tentar criar uma norma programática mínima para justamente orientar esses critérios. Porque, na prática, o que a gente acaba vendo, Vinícius? Esse cenário que você trouxe acaba sendo para loteamento muito pior. Porque, como você não tem isso muito claro, então você vai fazer um loteamento, e o loteamento o que é? É terra urbanizada, que você vai ter atividade, você vai poder implantar ou unidades unifamiliares, ou, às vezes, unidades multifamiliares, às vezes unidades comerciais, às vezes unidades industriais, e, às vezes, bairros planejados, que são muito mais complexos. Como é que você dimensiona o saneamento para isso? Você vai ter uma demanda no tempo. Então, o loteador, quando ele faz, ele tem que prever essa demanda no tempo. Essa demanda no tempo não significa que você vai ter aquela ocupação, já traz como é numa habitação de interesse social, que você entregou, ocupou, está consumindo. Não, o loteamento ele tem um prazo. Ele vai ter 5, vai ter 10, vai ter 12 anos, até ele ser totalmente ocupado.
E se envolver ainda lotes para incorporação imobiliária multifamiliares, é pior ainda, porque você não sabe em que tempo isso vai acontecer. Então, na questão de tempo de reservação, de equipamentos, tanto de tratamento de água, de adutoras, de coleta e tratamento de esgoto, até de estações, qual não é a variedade de desafios que o loteador se encontra de ter que assumir esse tipo de investimento? Então, acho que esse tipo de discussão que a CEBIC está trazendo, e você está liderando isso, é fantástico, porque, no final das contas, o que a gente tem que ter é uma convergência e eficiência de investimento. Se a regra for transparente, é fácil eu chegar no Anselmo e falar, olha, eu vou fazer um novo bairro planejado, como esse que você mostrou aqui, que eu vou ter unidades multifamiliares, eu vou ter áreas comerciais, eu vou ter um mall, etc. Como é que a gente divide essa conta? Como é que a gente constrói isso junto? Porque se ele falar, como você citou o seu caso lá, que ele pediu uma adutora de 500 milímetros para sair lá da Avenida Brasil para atender lá em Campo Grande, pô, é lógico que inviabilizou o teu empreendimento. O que você vai fazer? Desculpa, meu amigo, eu não vou fazer um empreendimento, daqui 10 anos a gente resolve. Sabe quantas vezes eu já me deparei isso na minha empresa? Eu já fiz 69 empreendimentos em 35 anos. Acho que umas 80% das vezes. Que eu tive que ir lá na concessionária, mostrar para ele, olha, isso aqui inviabiliza, vamos fazer junto. Eu sei que você está me pedindo uma necessidade de reservação, que é para atender essa região inteira. Vamos fazer um negócio escalonado. Até você encontrar um player do outro lado que é sério e que pode ter um mandato para resolver, às vezes o cara também não tem um mandato para resolver. Isso aí faz com que o quê? Não vai ter oferta. Você não tem oferta de terra urbanizada, você não tem habitação, não tem cidade formal, não tem saneamento básico. Então, assim, em resumo, acho que assim, até para a gente trazer, acho que as boas práticas que o Anselmo vai trazer aqui é o que a gente tem que reproduzir via CEBIC para todas as unidades da federação. No fundo, ninguém quer transmitir responsabilidade que não é minha, que seja dele, e a dele que não seja dele para mim. O que a gente quer, na verdade, é uma convergência de esforços para que o quê? O capital aplicado, público-privado, ele atinja o seu objetivo, que é o quê? Universalizar o saneamento. Mas de que forma? Numa forma equiparada, equitativa, tá certo? E que não inviabilize nem para nós, nem para eles. E, especialmente, tem uma coisa que a gente tem que discutir, que é a tarifa. Por que a gente tem que discutir a tarifa? Porque a tarifa, no Brasil, isso vale para energia, isso vale para saneamento, tem a tal da tarifa social. A gente teve um outro painel aqui do Raul falando da questão da reforma tributária, que vai trazer no bojo também uma tentativa de ter um subsídio trocado. Alguém vai ter que pagar para que aquele não pague. Quando você tem uma tarifa social, essa equação tem que ser clara, ela tem que ser transparente. E ela tem que entrar o quê? No bojo da equação da concessão. Para quê? Para que esses investimentos sejam equilibrados. Se ele vai ter que ter uma tarifa social, e isso ele vai ter que fazer com que o investimento, de alguma forma, seja remunerado, algum nível de desoneração ele tem que ter. E a mesma coisa vale para quem vai fazer isso. E como último recorte, no marco regulatório, a gente conseguiu inserir um dispositivo, que é o 18A, se não me falha a memória, que ele fala justamente nesse equilíbrio. Se eu antecipo coisas que seriam de responsabilidade da concessionária, isso vai estar marcado aonde? No plano de universalização feito pelo município. Então, se o município falou, olha, o plano de universalização do saneamento é para esta região, e isso tem que ser entregue em 20 anos, e eu vou lá, abrevio esse prazo em 10, 15, porque eu estou fazendo um investimento, a concessionária, o poder concedente, tem que sentar junto com o empreendedor e acertar essa conta. Então, essa regra que não existe, ou não está muito clara, ou que precisa ser melhor esclarecida. Para o quê? Para que haja essa convergência de investimento. Então, a ideia de trazer isso aqui, Vinícius, foi justamente para a gente levantar a bola aqui para o Anselmo trazer as boas práticas e a gente poder reproduzir isso pela CEBIC. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom, Caio. Obrigado aí. A capacidade de transmitir o conhecimento de forma objetiva foi maravilhosa. E essa é a missão que a gente tem aqui, Anselmo, a missão que foi dada e o propósito da CEBIC é o seguinte, a gente identificar as dores do setor e a gente fazer uma agenda sempre positiva e propositiva de melhoria do nosso ambiente de negócio para construir um país mais forte, mais próspero, com mais oportunidade, menos desigualdade para todos. Então, essa é a agenda da CEBIC, e essa daqui é um primeiro evento sobre essa trilha do saneamento que a gente está fazendo, e a ideia é depois a gente regionalizar e trazer o seguinte, as melhores práticas, vamos espraiar. E os lugares que estão com uma deficiência crônica, vamos ver como é que a CEBIC, junto com as entidades locais, podem trabalhar para endereçar essa questão, inclusive calcada nas melhores práticas. Muito igual, né, Roberto, que a gente faz lá na Firjan,
com o nosso Fórum da Construção, aí, que é presidido pelo nosso Caiuca. Então, Anselmo, obrigado novamente aí, e estamos à tua disposição. Boa tarde a todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado, Caio, pela excelente explanação. É tentador a gente falar do que vocês levantaram antes de eu passar o material, né? Se vocês me permitirem fazer uma alteração na sequência, eu acho que quando ele citou muito bem o marco de saneamento, ele trouxe um guia de como o saneamento deve evoluir para que em 10 anos, uma jornada de até 2033, o saneamento chegue a 90% das casas e água para 99% das pessoas. Do gênese do marco de saneamento, que foi em 2020, alguns contratos daquela fábrica de projetos do BNDES foram estruturados pensando assim. Então, Alagoas inaugurou a esteira desses contratos, a concessão do Rio de Janeiro nasceu dentro desse conceito, mas lembra que a lei do marco de saneamento não gera enforcement para as prefeituras, que são titulares do serviço pelo Pacto Federativo. Então, eu operei concessões de saneamento, que o contrato foi celebrado em 1998. E era um contrato quase de base ativo. Então, assim, para a gente discutir infraestrutura, o agente regulador deveria homologar aquela obra como elegível à remuneração tarifária, e aí ela destravaria a obrigação do concessionário em fazer. Então, em diversos momentos, o driver que irá eventualmente trazer multidade tarifária para a infra que um condomínio faz, tem que estar refletido no contrato. Se eu falasse dos contratos modernos, como do Rio de Janeiro, esses contratos, está explícito que se houverem investimentos que estejam dentro dos 90% da obrigação do concessionário, realizado pelo ente público ou por um outro ente privado, ele deverá ser revertido para a multidade tarifária. Não é para outorga, não é para remunerar a prefeitura, mas ele deverá chegar no usuário final como reequilíbrio tarifário. O contrato do Rio de Janeiro, em especial, ele trouxe uma modelagem inclusive de subsídio cruzado da tarifa social. Está escrito no contrato que 5% das economias sociais estão no risco do concessionário. Então, da minha base de clientes, eu tenho que conceder uma tarifa de 66% mais barato do que a tarifa ordinária, regulatória, para as famílias elegíveis. Na cidade do Rio de Janeiro, são as áreas subnormais definidas pelo SABREM, que é o Instituto Pereira Passos, que conhece lá as favelas, os condomínios subnormais, e na Baixada são as áreas de interesse social, sustentado também pelo CAD único com benefício social, né? Então, tem lá um regramento. Quando ele passa de 5%, existe um mecanismo de transferência tarifária para as classes de maiores consumo, que chama ITS, onde ele apura ano a ano, tem um certificador independente que apura se aquela família de fato é elegível, se a concessionária de fato está concedendo, faturando aquele valor, e ele ele majora a tarifa dos demais usuários. Isso está regulado no contrato. Então, você viu, a solução ela é possível. O que não existe é um mecanismo de enforcement para que todos os municípios joguem na mesma regra contratual. Lembrando que uma regra que nasce em 2020, ela traria um efeito perverso se ela obrigasse a prefeitura do interior do Amazonas, que tem um déficit de orçamento, que ela não foi abarcada por uma região de saneamento, que é o que o Estado de São Paulo está vendo, a região de saneamento para fazer a privatização da Sabesp. Então, assim, a gente vai perpetuar a maior verdade do Brasil. Saneamento é privilégio de quem paga IPTU caro. Se você comparar IPTU versus cobertura de água e esgoto, vocês vão ver que saneamento é privilégio de quem consegue pagar IPTU caro. A FGV fez um estudo contrário, que compara imposto de renda pago versus cobertura de saneamento. Quanto menor o imposto de renda arrecadado, pior o saneamento. Então, assim, o desenho que foi feito, ele é muito claro, né? Então, a reverter isso passa, então, por discutir a universalização e não mais apenas tarifa. Se a gente quer universalizar, a modelagem do Rio de Janeiro, o Leblon, talvez o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, não sei se o Marinho concorda com isso, mas acho que é, está no mesmo bloco de saneamento que São Gonçalo, que talvez seja o pior IDH do estado do Rio de Janeiro. Então, a maneira de viabilizar a expansão de cobertura de São Gonçalo, que tinha 45% de distribuição de água e 13% de esgoto, como é que ela vai chegar a 99% de água e 90% de esgoto? Parte da equação financeira vem da capacidade de pagamento de áreas maduras. Subsídio cruzado físico. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o conceito de saneamento é a maximização da capacidade do equipamento existente e a progressão do crescimento das áreas marginais que são objeto de expansão imobiliária.
Então, sempre que tiver capacidade ociosa numa área com potencial de urbanização, certamente ela é mais barata para o empreendedor. Mas ela, por outro lado, tem lá as dificuldades do IFAM no Rio de Janeiro, dos tombamentos, dos licenciamentos municipais, CEPAC, tem todas as discussões que o próprio zoneamento dificulta. Então, eu entendo a vida de vocês, eu acho que é bastante complexo. O que a gente construiu, sobretudo lá com o Vinícius, o Marinho ajudou, o Cláudio ajudou, como que a gente consegue entender o problema do investidor imobiliário, que se vocês prestarem atenção, o que motivou a gente a pagar 15 bilhões de outorga no Rio de Janeiro não é para fazer o que a SEDAI fazia, senão não valeria zero. Foi entender que vocês vão induzir um novo cliente e o nosso trabalho não é fazer infraestrutura. A infraestrutura é o problema que eu tenho que viver para chegar no teu cliente. A gente topa viver o problema da obra, porque no final do dia a gente quer a próxima casa, a gente quer o próximo prédio, a gente quer o próximo loteamento. Então, inferir que a gente está no lado oposto da mesa é um erro. Eu não posso responder por todas as empresas de saneamento do Brasil, mas eu garanto que se vocês olharem os investidores que entraram no saneamento dentro da nossa companhia, vou falar um pouquinho agora, tem o Itaúsa, Fundo Soberano de Singapura, o que a gente viu é a capacidade de vocês de acessarem novos clientes para a gente. Nossa função é vender água, coletar e tratar esgoto. Não é gerar problema para investidor imobiliário. Aqui só um pouco do market share, né? Então, o Brasil tem, no total, 76% do saneamento operado por entes públicos. Autarquias municipais, empresas públicas estaduais. 24%, então, é o que é o mercado privado, dos quais nós temos metade do mercado. Então, nós operamos em 505 municípios, agora são mais, a gente não vai mais um contrato, a gente está em 517, 14 estados. A última mobilização que a gente fez foi Governador Valadares, eu vi um colega de Minas Gerais de vocês aí, eu lembrei que a gente acabou de chegar em Minas. E quem está por trás da gente, além de uma família aqui de São Paulo, que há 62 anos investe em infraestrutura e agora migrou para saneamento, tem o Fundo Soberano de Singapura, que é um fundo que investe 800 bilhões de dólares no planeta, tem no Brasil um investimento importante em óleo, gás, hospitais e em saneamento, e a Itaúsa, que é a holding de investimentos, dona do Itaú. A gente está, então, bastante espalhado, e aqui está o primeiro ponto, né? Se vocês olharem onde a gente atua, e eu presidi as concessões do Centro-Oeste, os meus maiores parceiros eram os loteadores. Porque na regulação fraca de 10 anos atrás, que o prefeito era o prefeito, a agência reguladora e o xerife, se a gente não conseguisse achar uma solução entre a gente não conseguia dar um próximo passo. O plano diretor era super defasado, não existia motivação política de permitir o loteamento em determinados vetores, que eram até mais viáveis tecnicamente, então tinha lá um direcionamento para um grupo de terra que eventualmente não fazia nem muito sentido sob a ótica de infraestrutura, e quando a gente se organizava, a gente tinha mais voz. Então, o convite de vocês hoje é super legal para a gente poder participar, porque eu acho que junto a gente consegue criar corpo em direção do que é melhor para a sociedade. No Mato Grosso, Sinop, Sorriso, não sei se vocês conhecem o Mato Grosso, cidades que crescem 10% por ano, se não fossem os loteadores, as pessoas não teriam onde morar. É convertendo o hectare de soja em casa, gente. É isso que vocês fazem lá. Corajosos de enfrentarem contra tudo e contra todos. Ou o Vinícius, que está indo contra a maré, empreendendo no estado do Rio de Janeiro, empreendendo na cidade do Rio de Janeiro, depois de tantas frustrações, de esperar um DPA 1 ano, de ter que fazer reservação de 18 dias, de ter que fazer adutoras de 18 quilômetros, e ele persiste lá. Então, a gente entende que vocês são heróis e a gente tem que ser parte da solução e não parte do problema. No estado do Rio de Janeiro, a gente, como eu falei, o bloco 1, ele pega esse trechinho aqui, ó, que sai lá de São Conrado, pega o centro e vai até o aeroporto, cruza a ponte, São Gonçalo e o resto. Então, a técnica do BNDES foi um pedaço de carne e um pedaço de osso. Então, aqui tem que fazer tudo, e aqui estava bastante maduro. E o bloco 4, basicamente, é do aeroporto, toda a Baixada Fluminense. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece qual o desafio da Baixada Fluminense. O que a gente olhou aqui foi dar um abraço na Baía da Guanabara, a gente vai falar um pouquinho do porquê, e eu acho que nisso vocês vão se beneficiar. Da jornada do Rio de Janeiro, a gente falou um pouco de pé no corredor, né? Nós pagamos 15,4 bilhões de outorga. Então, a outorga é o recurso financeiro que a gente paga à vista na concessão, que dificulta a produção de multiplicidade tarifária, que reduz o CAPEX que eu tenho que investir, porque foi um dinheiro arrecadado, né? Então, a gente jogou para o consumidor
uma atividade de contribuinte, de alguma forma, né? Então, só para lembrar que esse é o desenho. Nós iremos investir 24,6 bilhões de reais, ou seja, só de investimento nosso direto são 40 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro, mas tem um efeito que esse vocês capturam. Nós contratamos um estudo do Trata Brasil para falar o seguinte: espera, se a gente cumprir o nosso contrato, se a gente só fazer o que está no contrato, o que acontece com a economia do Rio de Janeiro? 38 bilhões de reais serão adicionados. No primeiro ponto 70% das doenças das crianças são de veiculação hídrica. Então, se a gente tem saneamento, as crianças não ficam doentes. Absenteísmo infantil, absenteísmo no trabalho. Evasão escolar por conta de doença para de ocorrer. Esse dinheiro fica na economia. Valorização imobiliária. Então, vou pegar um exemplo aqui, o Vinícius tem que me ajudar, o Marinho tem que me ajudar. Praia do Flamengo. Aquilo era conhecido como brejo. A praia fedia a esgoto. E o melhor exemplo é que há 3 anos atrás eu levei os acionistas para almoçar no fogo de chão na praia do Botafogo. E a gente sentou numa mesa perto do deck, não dava para ficar por conta do cheiro de esgoto. Eu voltei lá semana passada, eles montaram uma balada no deck, com bar e etc e tal, porque agora a água é transparente. Em 2 anos, nós temos praia de Flamengo balneável, que não era balneável há 20 anos, praia do Botafogo balneável e explosão imobiliária. O fundo do Opportunity lançou agora o Glória. A gente começa a olhar o metro quadrado passando de R$40 mil o metro quadrado. A gente olha como o saneamento pode gerar mercado para vocês. Eu adoraria morar de frente para uma lagoa de Marapendi, com peixinho nadando lá. Como quem olha os lançamentos da lagoa, que lançaram agora, porque a lagoa está transparente, pescaram agora robalo de 5 quilos e temos um problema no Rio de Janeiro. Pesca com arpão. O pessoal agora entra na lagoa para pescar. Olha como mudou. A capa do Globo foi deram uma pedrada na capivara. Antes a capivara morria por conta de esgoto. Então o saneamento consegue produzir uma reinterpretação dos territórios, que para a gente é super gratificante, porque gera licença social, as pessoas veem valor no saneamento, mas eu creio que para vocês gera oportunidade. Então, assim, de novo, o que a gente pode oferecer para vocês é, se vocês abrirem o mesmo caminho que a gente abriu no Rio de Janeiro, a gente consegue opinar sobre os lotes, sobre os empreendimentos, antes que vocês façam o investimento fundiário da aquisição do terreno. Opinar, ponto assim, cara, aqui eu consigo garantir ter 1 dia de reservação. Ali, cara, é 15 dias. Porque tem uma manobra que eu compro água da SEDAI, a água vem aqui tanto tempo, você vai ter que aguentar. Isso a gente consegue fazer. Isso a gente já tem feito com vocês no centro do Rio de Janeiro, aqueles lançamentos da Cury. A gente resolveu problemas dele de falta d'água. Foram 15 mil edifícios que foram viabilizados sem que eles tivessem que fazer nenhum investimento no nosso sistema. Foi só uma questão de adequação de projeto. Agora fizeram a concessão do Jardim de Alá. Temos 2 adutoras que inviabilizariam um shopping. Não, peraí, cara. Nossa adutora não vai ser seu problema. A gente vai achar uma solução de engenharia para que isso seja possível conciliar. Então, de novo, né, é bastante possível, e eu sou super parceiro, Vinícius, do que você quiser, para que a gente mantenha uma mesa aberta de como a gente pode aperfeiçoar as nossas práticas. E a gente vai errar, hein, gente? A gente vai errar, a gente não é dono da verdade. A gente só gostaria de ter oportunidade de consertar, e de conversar, e de discutir. Falamos de Praia do Flamengo, né? Então, Praia do Flamengo balneável parecia mentira alguns anos atrás, e agora a gente vê a fila no boteco, no quiosque, na orla, que era sucateada. Eu não sei se vocês viram Paquetá com todas as ilhas balneáveis no Carnaval. O esgoto de Paquetá é tratado na Edson Gonçalo e, pela primeira vez, praias da Ilha do Governador balneáveis. Então, investimentos que eram marginais. Ninguém investia em exploração imobiliária na orla da Bahia. Todo mundo procurava áreas oceânicas ou fugia em empreendimentos de alto padrão lá para a Serra. Agora um novo olhar pode surgir com o saneamento. A Lagoa Rodrigo de Freitas, eu não sei se o vídeo não funcionou, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas com água transparente. Eu acho que esse vídeo funcionaria? Não, né? Então tudo bem. Eu posso circular e vocês compartilham a apresentação depois. E aqui um pouco do que a gente fez no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, DPE e DPA não pode ser problema. Internamente, se uma DPE passar de 15 dias, abre uma sindicância. Nós descobrimos que existe um processo em outro lugar, que a DPE era só para o amigo do rei. O amigo do rei teria, o cara que não é amigo do rei não tem. Então, na nossa empresa, passou de 15 dias a sindicância. Alguém vai ter que explicar porque passou 15 dias. É um caso de compliance, a não ser que durante a investigação, tem um óbice técnico, mas isso vai ser sempre a exceção. 2, nós temos bonificação para quem consegue viabilizar uma DPA.
Então, o nosso agente que te atende, nós criamos no Rio de Janeiro executivo de contas para atender vocês, o cara tem um variável se ele conseguir a DPA. Então, a gente estimula o ecossistema, porque aqui é onde vocês vão, é o meu próximo cliente, a próxima casa que eu vou ligar são vocês que vão fazer. A gente não faz casa. Então, assim, criar um ecossistema que estimule isso é fundamental para a gente. A gente está com um tempo médio de 8 dias de DPA no Rio de Janeiro, e nós baixamos um backlog de 900 DPAs pendentes dos últimos 20 anos. O último exemplo, eu falei de pé no corredor. Em 2017 foram entregues 8 blocos Minha Casa Minha Vida em Magé. O que tinha do outro lado da rua era uma obra de uma estação de tratamento de água que iniciou em 2008. E em novembro de 21 ela não estava pronta. Então, o prédio não foi entregue para 8 blocos, não foram entregues para milhares de famílias por falta de água. Nós, em 6 meses, terminamos a obra. No mês passado, o presidente Lula, com o prefeito de Magé, fizeram o ato de entrega das casas pela primeira vez. Ou seja, a gente pode ser esse facilitador para vocês. Em Duque de Caxias, nós tínhamos um empreendedor bastante grande lá, de Minha Casa Minha Vida, classe 1, com dificuldade na caixa, por conta de DPA e DPE. A gente fez uma força-tarefa e conseguimos com ele achar uma solução de engenharia que viabilizava uma solução mista de reservação e concentração de ETs, para que ele não ficasse inviabilizado e tivesse o seu financiamento liberado e conseguisse vender essas unidades. Ou seja, eu acho que dá. Nós digitalizamos todo o processo, então vocês não precisam mais visitar uma loja de Águas do Rio, não precisa mais conhecer o diretor da empresa para ter a facilidade, você só precisa ter um acesso à internet, alguns DWGs, responder algumas perguntas. Ou seja, isso está bom? Não sei se está bom. Eu acho que vocês poderiam dar esse feedback para a gente, do que a gente poderia evoluir e melhorar para que vocês tivessem um melhor atendimento. Agora, a gente começa a despoluição do Guandu. Então, não sei se vocês conhecem como é que funciona o abastecimento do Rio de Janeiro, é a transposição do Paraíba do Sul, que alimenta 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro. A montante da captação, as cidades de Japeri, Queimados e um pedacinho de Nova Iguaçu lançam esgoto. Então, a gente joga o esgoto, depois a gente pega e bebe. É isso que a gente faz no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está fazendo agora? 800 quilômetros de rede de esgoto e uma estação de 600 litros por segundo, para que essa verdade não seja mais assim e a gente consiga ter um manancial com melhor qualidade. Será que vai valorizar o entorno do Guandu quando ele não tiver mais contribuição de esgoto? Será que morar num rio de 120 litros por segundo, 120 metros cúbicos por segundo, não seria uma oportunidade de loteamento? Numa área super depredada, quem mora nessa região são invasões, favelas que estão crescendo, do que poderia ser uma área super nobre, né? Então, você viu, o esgoto antropiza o que a natureza fez de mais belo. Isso é uma coisa interessante. E eu acho que aqui está uma oportunidade que a gente pode, divulgando para vocês o que a gente vai fazer, vocês vão ter conhecimento do que vai sair de oportunidade. Eu acho que o Flamengo, para quem está no Rio de Janeiro, é um bom exemplo. Um apartamento de 400 metros quadrados no Flamengo, ninguém comprava, custava 1,5 milhão. Hoje, por 10 milhões, você não compra. O que mudou? É a mesma cidade. O Trombadinha continua lá. Então, não é a segurança pública que mudou. O problema foi só a percepção da melhora ambiental. Então, isso é um tema que vocês poderiam contribuir. Está aqui minha colega, a Agatha, que está lá em Fortaleza. Lá eles tiveram um problema crônico de lançamento de esgoto e nas praias das Línguas Negras. Daqui 10 anos, quando todo o problema de esgoto estiver resolvido lá na PPP da CAGES, quanto vai gerar de valor imobiliário em Fortaleza? Então, eu acho que tem uma oportunidade da gente se aproximando aqui, gerar um ambiente de prosperidade compartilhada para vocês, para quem comprou, para a natureza e para a gente, né? Bom, na Baía de Guanabara eu não preciso falar, né, da pujança, da potência que tem. Se vocês olharem a Baía de Sydney, a gente está falando que tem mais 300 passeios turísticos na Baía de Sydney. E nós temos, acho que hoje, só Cocotá Charitas, Praça 15, Niterói, é o passeio que tem no Rio de Janeiro, né? A gente não explora em nada as belezas. Sabia que Magé tem a maior mangue da América Latina? A gente não explora isso. Então, tem um potencial trancado aqui dentro, que foi mais fácil fazer um resort em Maricá do que tentar fazer um resort bacana na Baía de Guanabara. Não é verdade? E é isso, gente. Eu não sei se tem algum tema que eu não respondi, que vocês levantaram.
Primeiro, pô, espetacular. Obrigado, Anselmo, pela aula aí, por dividir o conhecimento, mas acho que, principalmente, primeiro, eu acho que eu acertei em cheio, hein, Luiz? Depois fala para o presidente que eu acho que eu acertei em cheio aqui no painel, né? Obrigado, Caio. E, Anselmo, os conhecimentos, essa demonstração, mas, principalmente, eu acho que a filosofia. Eu acho que essa filosofia de que a gente está no mesmo barco, que a gente está de mãos dadas, muitas das vezes, né, o Marinho e Cláudio, a gente tem que bater na porta de uma concessionária, quando era público, pior ainda, né, mas bater na porta para dizer assim, eu quero ligar cliente formal, porque todo mundo que está aqui está trabalhando no mercado formal, eu quero ligar um cliente formal que vai ser o seu usuário. E, então, é o que você falou, tapete vermelho é o que a gente espera e é o que a gente tem visto nessa atuação aí da Águas do Rio, de vocês. Você deu alguns exemplos sobre o impacto no mercado imobiliário. A gente fala, cara, você falou da Lagoa de Marapende. Meu sonho também seria morar ali. Eu moro num condomínio que é, sei lá, uns 300 metros mais para dentro, porque a lagoa aí tem mosquito, aí tem não sei o quê. Eu moro num condomínio na Barra, atrás da lagoa, a gente fez um muro bem alto, né? Para não ver a lagoa. Para não ver a lagoa. E aí você chega em Miami, as casas mais caras de Miami, talvez do mundo, são as casas do canal. Né? Todo mundo quer uma casa daquela do canal e tem lá o barquinho na porta, estou sendo modesto, mas tem um barquinho na porta, é o que todo mundo quer, e essa questão imobiliária. Você falou do Flamengo, o nosso presidente, né, Murilo? Nosso presidente lá da ADEME fez um lançamento agora, o Taman, junto com o Shore também, todo mundo, espetáculo, vendeu 95% no final de semana. Então, quer dizer, isso mostra e materializa isso que você está falando, mas eu acho que principalmente fica essa visão que você colocou aqui de parceria, de portas abertas. O presidente, o nosso ex-presidente Zé Carlos Martins, falou para mim o seguinte, levantei, dei uma opinião, dei algumas ideias, e foi vindo esse negócio assim, em dia de mudança, quem olha para o piano carrega ele. Então, assim, a gente vai pedir sua ajuda aí para carregar esse piano, mostrar essas boas práticas, principalmente, né, Caio? Acho que essa filosofia, a gente ouvir, pô, DPA em 8 dias, DPA, e isso, a gente que mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso está acontecendo, e essa questão do uso estratégico de inteligência em intervenções pontuais, que você vê, vocês, nesse prazo, nesse curto período de tempo, fizeram um cinturão e resolveram um problema ali. Quer dizer, isso aí é o quê? Foram investimentos relevantes, sim, mas não podia ter sido feito pelo poder público, com certeza. Agora, vocês pegaram, mapearam, usaram inteligência estratégica e atuaram onde devia de ter. E outra, que é uma briga aqui da CEBIC, é uma briga nossa, do nosso vice-presidente, o Carlos Eduardo, que é o seguinte, e eu senti uma crítica positiva e construtiva sua, outorga fixa na cabeça. Isso daí é custo para o usuário final. Isso, na verdade, você está pegando, você está desbalanceando a concessão, o investimento que podia ter um CAPEX antecipado, você está postergando um CAPEX, porque, óbvio, todo mundo coloca ali na modelagem, tudo que vem na cabeça pesa muito na modelagem financeira, e esse recurso não está protegido por um fundo, né, e acaba ficando um pouco volátil numa ou em duas gestões. Então, assim, a gente aqui na CEBIC, a gente defende que isso seja dado em desconto na tarifa e não, ou uma outorga variável ao longo da concessão e não a outorga na cabeça. Então, isso daí é uma luta que eu acho que a gente tem uma sinergia aí em conjunto. Então, como a gente tem ainda uns 10 minutinhos, ou 5 minutinhos, né, Anselmo, queria abrir aí se alguém tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta, alguma questão. Você pegou no ponto da outorga. A gente já falou muito aqui na CEBIC, da gente, de alguma forma, tentar fazer um trabalho em conjunto para mudar essas próximas concessões que vão acontecer. A gente sabe que a gente está só no início, né? Como você bem colocou ali, sei lá, 75%, você comentou, hoje ainda está no poder público. Nosso sonho é que isso vire zero, né? Assim, sendo bem transparente, a gente que viveu a realidade da concessão pública no Rio e vê a realidade hoje, nosso sonho é que a gente pudesse fazer isso no Brasil inteiro, mas de uma forma diferente. E a gente na CEBIC defendeu isso desde o início. Não só para a concessão de água e esgoto, mas qualquer outro tipo de concessão, né? Você sair dessa outorga na cabeça, porque, óbvio, você pode fazer esse lance diminuindo tarifa,
postergando, sei lá, algum outro tipo de investimento. A minha pergunta é, como que a gente pode construir esse modelo junto, se vocês estão buscando algum caminho para construir esse modelo juntos e de que forma que a gente pode ajudar? Tá bom, boa pergunta. Deixa eu tentar separar em duas camadas aqui, né? O investimento de saneamento para cumprir o marco que você falou são de 800 a 900 bilhões de reais em 10 anos. Não existe grupo empresarial no Brasil, conjunto de grupos empresariais no Brasil, que tem esse dinheiro disponível. Então, assim, achar que o saneamento é uma discussão do público e privado é um erro mortal. A coadunação de forças dos dois é o que vai viabilizar. Então, assim, eu não imagino que o Brasil consiga evoluir assim, em 10 anos para mais de 60% privado, porque não vai haver capital mobilizável no mundo para isso, dado o risco Brasil, né? Então, nós defendemos parceria. A minha colega aqui representa isso. Ela opera uma PPP com a CAGES. Uma PPP super exitosa, em que a gente tem lá o nosso papel, a CAGES tem o papel dela. Então, a gente, diferente de outros operadores de saneamento, a gente é bem mais flexível e a gente tem experiência de sucesso. Vocês estiveram aqui hoje com o presidente da Sanepar. Sanepar é uma referência em saneamento no Brasil e no mundo, bem operada. Nós temos 14 cidades em PPP com eles. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de gestão do que de filosofia público-privada. Tem que ser bem gerido. A coisa pública é a coisa privada. É que na empresa de vocês cuidam. Eu acho que essa é a grande diferença. Vocês têm lá a planilhinha de vocês, lá, metas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, qual que é a dialética da outorga, né? A outorga, ela cumpre um papel na cabeça quando ela filtra o amigo local. Então, às vezes, as pequenas prefeituras fazem uma licitaçãozinha lá, 70% técnica, 30% preço, ganhava o amigo lá e tudo certo. Quando você põe uma outorga e o critério é preço, você acaba balizando as coisas pelo que é transparente. A outorga, na frente, ela qualifica o operador. Então, uma outorga de R$1, eu conseguiria ser um operador. Uma outorga de 15 bilhões, eu não consigo ser um operador. Deveria ser um outro grupo empresarial com outra musculatura financeira. Quando você majora demais a outorga, você saca à vista o que vai ser recolhido em 35 anos. Modelagens modernas fizeram o seguinte, olha, você tem que dar uma outorga de tanto, depois você encheu o copo, é tarifa. Esse desenho me parece aquele que constrói um pouco de qualificação econômica para o operador, mas ele não onera demais a tarifa. Então, assim, existem modelagens para tudo. Agora, o ânimos de quem faz é que dita o que vai acontecer. A melhor licitação é aquela que é possível, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro estava numa situação calamitosa. Tinha entregue as ações da SEDAI em garantia para o empréstimo do BNB Paribas, que não foi pago e foi custeado pelo Tesouro Nacional, e na recuperação fiscal era obrigado a equacionar algumas contas. Eles não tinham tantos recursos. Poderia ter feito oportunidade? Poderia. Poderia ter capeado a outorga? Poderia. Não foi feito, mas eu acho que São Paulo está vindo para um desenho diferente. Olha, eu vou fazer uma diluição do capital, não é bem uma venda, é uma constituição de capital com acionistas de referência, é o que parece que vai vir. É um outro desenho. A Sanepar decidiu, então, fazer 3 novos blocos de PPP. Eu acho que, quando o poder público está no driver de levar saneamento para as pessoas, o como, a gente vai achar um jeito. O lance é o driver. Mas o ponto que vai transformar é o enforcement. O que acontece com quem não faz? Eu acho que a discussão está aí. Perfeito, Anselmo. E Cláudio, acho que a gente tem uma missão na CEBIC. Eu tive um jantar, que eu estava até comentando com vocês, um jantar bacana de um grupo empresarial que a gente conversou com um grande fundo árabe, né, o líder no Brasil de um grande fundo árabe, e eu fiz a pergunta, falei, e por que vocês não estão investindo no saneamento? E uma das coisas que ele falou, Vinícius, risco regulatório e é um setor que, por essa divisão do Pacto Federativo, ter ficado na mão dos municípios, né, você tem que conversar com 1000 prefeitos. Né, imagina, eles estão em 507 cidades. Né, Nós temos 49 contratos, 43 agências. É isso. Então, eu acho que a gente, como CEBIC, o que a gente tem que trabalhar também em conjunto com eles, fora essa questão da outorga, né, cara, como é que a gente melhora o sistema regulatório, como é que a gente melhora a segurança jurídica. Porque não pode ter uma concessionária, porque a gente, às vezes, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Né? Então, a gente não pode ter uma concessionária que está na dúvida se, nesse ano, ele tem uma discussão
de reequilíbrio tarifário, se o reequilíbrio que está no contrato de concessão dele vai ser concedido ou não, né? E que a gente sabe no Rio de Janeiro, né, anteriormente, que eu espero que não se repita, mas tem reequilíbrio que está há 5, 6 anos engavetado ali por questões políticas ou questões que a gente prefere até nem pensar. Então, a gente tem, acho que como sociedade civil organizada, e eu faço parte do comitê de monitoramento e controle social das concessionárias, eu acho que a gente tem essa missão, e como CEBIC, a gente tem um poder maior ainda de ajudar nessa questão regulatória em nível Brasil, das concessões de saneamento, para poder fazer com que esse modelo dê certo e a gente capture a eficiência do operador privado, porque, no final, é isso que a gente precisa, é uma partição de risco, uma alocação de risco eficiente, onde a gente capture a eficiência do setor privado e não esmigalhe financeiramente e tire cada centavo que o operador privado possa dar ou que possa gerar de economia numa tarifa final. A tarifa mais justa é aquela que respeita o contrato e que a gente consegue universalizar o saneamento, que eu acho que é a intenção de todos. Então, assim. E do nosso lado aqui, quanto mais barato for o seu investimento, mais barato vai ser o seu imóvel e mais cliente vai vir para a minha área. Então, o nosso driver aqui é que vocês têm que usufruir da nossa eficiência para formar preço e eu ter cliente. Perfeito. Então, assim, coloca a CEBIC também à disposição, o Anselmo, e tenho certeza que a Elo também, para a gente poder também construir esse amadurecimento civilizatório da regulação no Brasil. Tá? Então, agradecer. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, agradecer muito aí o Caio, ao Anselmo, pelo tempo, pela disponibilidade e por esse início, acho, para essa fundação dessa parceria aí em prol da sociedade brasileira. Tá? Obrigado, a CEBIC agradece.